Francisco Goiânia da Silva, boa noite. Comecemos por falar sobre vias verdes de AVC, uma coisa que estava para avançar, que estava já com decisões governamentais tomadas, apesar dos alertas levantados por várias pessoas do setor, e agora, aparentemente, o Ministério reconhece que há erros e tem de dar passos atrás. Só que isso levanta problemas para este verão. Quais são as consequências destas decisões e se são ou não aceitáveis erros desta magnitude? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os que nos ouvem lá em casa. De facto, as vias verdes do AVC, a via verde coronária, são instrumentos essenciais no socorro dos acidentes vasculares, que são cada vez mais frequentes, também derivado da doença crónica e da carga de doença que nós temos em Portugal. Ora, temos dois grandes tipos de vias verdes, ou seja, como eu estava a dizer, as mais dedicadas ou focadas na cardiologia, nos acidentes coronários, por assim dizer, nos infartos, chamados infartos, e depois temos as vias verdes do AVC. Ora, as vias verdes do AVC e as vias verdes coronárias já existem há muitos anos, eu diria que há décadas, Rodrigo. E, apesar de terem tido as suas regras revistas, são um instrumento que funciona bem. Equipas bem organizadas, uma rede bem organizada que salva muitas vidas. Porque quando nós falamos de um AVC ou quando falamos de um infarto, tempo é vida, literalmente. E é por isso que aqui eu queria falar-vos então do AVC em particular e das vias verdes do AVC. E, portanto, temos dois grandes tipos de AVCs, acidentes vasculares cerebrais. Então, temos os isquémicos e os hemorrágicos. Qual é que é a diferença? Os acidentes vasculares cerebrais isquémicos são quando nós temos um pequeno coágulo que se desloca de uma outra parte do corpo e que vai obstruir uma artéria no cérebro. Quando acontece uma obstrução, o sangue deixa de passar e aquelas células neurónios que ficam ali à volta deixam de receber alimento, oxigênio e, portanto, morrem. Isto tem impacto nas nossas funções diárias, na nossa cognição e na nossa habilidade, por exemplo, de movimentar os membros ou de falarmos naturalmente. O outro tipo de acidentes vasculares cerebrais, menos frequente, são apenas 15% face aos outros isquémicos, que são 85%, são os acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos. É quando há um colapso de uma destas artérias e há uma hemorragia, e quando eu tenho sangue livre e acumulado no cérebro, também este sangue acaba por assim dizer, deteriorar as células em volta. Ora, porquê é que isto é importante? É importante porque quando um destes tipos de acidentes acontece, nós temos de ser muito rápidos, ok? Porque o tempo, como eu dizia, é vida. Como é que nós sabemos e quais são os sinais de alerta? Trouxe-vos aqui uma lista de 3 sinais de alerta que são os 3 Fs. Primeiro, se alguém detecta uma alteração da face, um desvio do lábio ou uma assimetria da face, o que acontece é, de facto, termos de estar alerta, pode estar a acontecer um AVC. Depois, força, perda de força ou de sensibilidade num braço ou também pode ser numa perna, o segundo F. E o terceiro F é alterações na fala, não só na capacidade de falar, mas na capacidade de compreender. Não tem de acontecer os 3, pode acontecer apenas um, mas é um sinal de alarme. Quando isto acontece, o que é que deve acontecer? E aqui trago-vos a forma de funcionamento atual de uma via verde do AVC. Primeiro, suspeita de AVC, há um dos 3 Fs. Okay? Um destes, ou alteração da face, ou da força, ou da fala. Contactar o 112 automaticamente. Através do 112 chegamos ao INEM. E quando os operadores do INEM identificam um destes 3 Fs, ativam a via verde do AVC. Ou seja, uma pessoa, um doente que é, por assim dizer, recolhido na sua casa, já não vai ser transportado para qualquer hospital. É apenas transportado para os hospitais que tiverem unidades dedicadas a acidentes vasculares cerebrais. Agora, aqui uma coisa muito importante, Rodrigo, e não me querendo alongar. Determinado tipo de AVCs podem ser resolvidos, AVCs isquémicos, nestas unidades sem grande tipo de diferenciação. São aqueles que são resolvidos em que nós conseguimos resolver este pequeno coágulo, desfazê-lo com o recurso a fármacos. Ora, há outra quantidade não desprezível destes AVCs que então são resultantes de coágulos maiores, em grandes vasos. E esses já não são só resolvíveis com fármacos e precisam de ser deslocalizados para outros centros mais desenvolvidos e com capacidade mais complexa de dar resposta para fazerem um procedimento que é a trombectomia. Basicamente, o que é uma trombectomia, Rodrigo, para aqueles que nos ouvem lá em casa? Basicamente, eu tenho neuroradiologistas que vão aceder ao cérebro através de uma sonda que é inserida através da artéria femoral, através de uma perna, até chegar ao cérebro, guiados com instrumentos de radiologia e depois desfazem este trombo.
Ora, porquê é que eu estou a falar disto tudo? Porque tudo isto funcionava bem. Estes médicos eram bem pagos, mas funcionavam bem. Ora, no final do mês passado, do nada, é emanada pelo Gabinete da Ministra da Saúde uma nova tabela de funcionamento das vias verdes do AVC e da via verde também coronária. O que é que isto faz, entre outras coisas? Vários erros. Identifiquei vários. Um deles, as remunerações foram cortadas de um dia para o outro, na maior parte dos casos em 50%. Rodrigo, é o mesmo que dizemos assim, olha, Rodrigo, estás aqui, tens um salário que ganhas há 10 anos e a partir de amanhã só ganhas metade, para fazer o mesmo trabalho. Depois, limitação do número máximo de ativações. Alguém que se lembrou que fazia sentido dizer, olha, a estes médicos que estão ali disponíveis para fazer estas intervenções só podem tratar 3 doentes em cada 12 horas. Que é uma coisa absolutamente surreal. Depois disseram assim, atenção, porque as equipas têm de ser todas iguais. Têm de ter todas um médico, um anestesista, um enfermeiro e um técnico. Ora, esta pessoa que fez isto não tem noção do terreno, porque algumas equipas funcionam melhor só com 2 enfermeiros e sem técnicos, outras com 2 técnicos e sem enfermeiros. Portanto, desde que os resultados estejam lá, isto não pode ser condicionado desta forma. O que é que irritou os profissionais que fazem este tipo de intervenções, que salvam vidas? Foi o desfazamento do terreno, ninguém foi ouvido, ninguém foi consultado e a ausência de um racional. Portanto, o que é que eu aqui gostava de apelar? Isto é um erro. A Ministra da Saúde já veio assumir que este diploma foi um erro. Duas coisas. Primeiro, apelar a que isso é um erro, isto tem de ser tirado de vigor e tem de se voltar aos procedimentos anteriores, porque senão os médicos já disseram que não vão fazer isto por este preço. Segunda coisa, quem é que fez isto? Eu não acredito que tenha sido a Sra. Ministra da Saúde pessoalmente a fazer, ainda que seja a responsável porque foi ela que assinou e publicou. Mas quem é que fez isto? É que se foi o Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, é porque ele não tem mesmo a mínima noção do que é que anda lá a fazer. O que é preciso agora fazer? Com tranquilidade, auscultar as equipas. E se chegamos à conclusão que se gasta muito dinheiro com isto, Rodrigo, sabe o que é que se faz? Pode-se até repensar os valores com um racional, mas não se corta 50% de um dia para o outro, esperando que tudo fique igual, impacto e sereno. Olhem, cortem 15%, a ver se os médicos não dão por ela. Mas 50% de um dia para o outro foi irresponsável e tem de ser corrigido imediatamente, porque podem morrer pessoas. Para a situação que estava anteriormente, temos de seguir em frente, estamos a ficar sem tempo. Falamos sobre carreira médico-dentária no Serviço Nacional de Saúde, um problema enorme, há décadas, que aparentemente agora terá uma solução real, rápida e eficaz. Rodrigo, não há soluções rápidas, muito rápidas. Eficazes há, realistas espero que também. Mas aqui eu trouxe-vos a capa de um relatório que eu tive a oportunidade de coordenar quando ainda era membro da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde em 2023. Aqui já se dizia o que é que era preciso fazer para resolver, pelo menos a médio e longo prazo, o problema de falta de acesso a cuidados de medicina dentária dos portugueses. Uma das grandes recomendações era, de facto, que os médicos dentistas tinham de ter uma carreira dentro do Serviço Nacional de Saúde. Nós não podíamos tratar os médicos dentistas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde como se fossem qualquer técnico superior com ausência de qualquer tipo de diferenciação clínica. Porque não é assim, isso não é justo nem digno. Portanto, finalmente, ainda com 3 anos de atraso, isto foi feito pelo Parlamento. E aqui é um elogio a fazer aos deputados que aprovaram esta medida. Segunda questão, que é importante vermos. Estes médicos dentistas, primeiro, neste momento, nós temos a trabalhar no SNS, nos gabinetes que já existem, cerca de 150, eu diria que são cerca de 20 a contrato a tempo completo e os outros são à tarefa. Portanto, contratá-los todos, eles são precisos. Para o quê? Para conseguirmos cumprir e popular o número de gabinetes de saúde oral que foram pagos com o PRR e que já existem. Nós, neste momento, de acordo com as projeções e os compromissos assumidos por Portugal com a Europa, através do PRR, nós já temos 350 gabinetes. Portanto, só tenho 150 médicos dentistas para contratar. Tenho de contratar mais. E aqui, espero e desejo muito boa sorte ao Governo e ao bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. Dou os meus parabéns porque, finalmente, esta classe teve o seu valor reconhecido e tem o seu lugar no SNS reconhecido. Este foi o pecado original do SNS, Rodrigo. O SNS foi muito bom em muita coisa. Esqueceu-se da medicina dentária. Ainda vamos a tempo e eu espero que isto seja um passo no sentido certo. Mais de 50 anos depois de ele ter sido criado e com tantos problemas... Antes tarde do que nunca, Rodrigo. Mais vale tarde do que nunca, isso é verdade, em tudo na vida. Para terminar a nossa conversa, então Portugal está numa corrida há já alguns anos para receber um escritório da OMS dedicado à inteligência artificial aplicada à saúde,
Uma candidatura formalizada este ano, mas isto já andava em estudo há, se não estou a erro, 3 anos, só que agora há 2 concorrentes que não existiam antes. Quanto é que isso vai custar e é absolutamente essencial Portugal ter gastos numa coisa destas? Rodrigo, a inteligência artificial, eu acredito, e aqui tenho de fazer a minha declaração de conflito de interesses, porque eu trabalho numa empresa dedicada à inteligência artificial em saúde, mas eu acredito que é parte da solução para nós conseguirmos, com os mesmos recursos, fazer muito mais e chegar a muito mais pessoas. Ora, há muita resistência nos sistemas de saúde à implementação e disponibilização de inteligência artificial, quer aos clínicos, quer aos doentes. E, portanto, é bom e é estratégico que nós consigamos ser o centro da inovação, o centro das discussões, o centro da regulação. E o centro dessas discussões será sempre à volta do escritório, que a OMS vai criar precisamente porque isto é um novo desafio que se coloca para todos os sistemas de saúde do mundo e da Europa. Ora, Portugal, e na altura o ministro Manuel Pizarro e o professor Fernando Araújo perceberam que havia esta oportunidade em 2023. Envolveram a OMS, desafiaram a OMS a estabelecer aqui este escritório, porque sabiam que isto poderia ajudar muito a empurrar o Serviço Nacional de Saúde para a vanguarda deste tipo de cuidados, chegando a mais pessoas com confiança e com regulação. Ora, mudou o governo, este projeto arrefeceu, os governantes não viram nisto uma prioridade, mas felizmente, e eu aqui tenho de fazer também uma nota de elogio, houve um novo presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, que quis agarrar isto e conseguiu voltar a convencer o Ministério da Saúde que isto era uma prioridade para o Porto. Não sei se aqui há um certo bairrismo, eu também venho do Norte, mas mesmo que seja, acho que é bom para Portugal. Aqui 2 imagens que eu vos acabo de mostrar. A primeira é de 2023, foi quando foi assumido este compromisso, já com a OMS, de que este escritório seria estabelecido cá em Portugal. A segunda é da semana passada, 2026, em que voltamos a ter uma grande conferência para discutir o mesmo tema. O que é que eu espero, com base em todas as vantagens que eu vos trouxe aqui num quadro e que eu não me vou alongar sobre elas porque já vos falei. Espero que o Ministério da Saúde não deixe fugir esta oportunidade. Porquê? Porque os cálculos que foram feitos por um grupo de trabalho já em 2023 provam que cada euro investido neste escritório tem muito retorno, não só através de inovação a testar no Serviço Nacional de Saúde, mas em dinheiro injetado na economia por todos os profissionais da OMS, conferências e especialistas que se deslocarão para o Porto para aí se basearem e para liderarem a inovação no mundo da inteligência artificial. Portanto, uma grande oportunidade. Se nos ouvem, Ministros dos Negócios Estrangeiros, Primeiro-Ministro, Ministro da Saúde, não deixem esta oportunidade escapar, porque isto é uma oportunidade importante para o SNS e para Portugal. Francisco Goiânia da Silva, obrigado. Boa noite.